Bem, hoje irei falar do desastre aéreo de Tenerife, do qual muitas pessoas ainda acham que o único culpado pelo acidente foi o capitão Jacob Van Zanten. Mesmo depois de 47 anos, há muitas perguntas ainda não respondidas e decisões inexplicáveis ao longo de todo esse tempo. Estou ciente de que haverá reações negativas. Reações de pessoas que simplesmente se baseiam nos documentários feitos para o mercado americano, que apontam Jacob Van Zanten como um louco, psicopata. E fazem referência sem qualquer forma de fundamentação sólida. Obter respostas e clareza sobre as seguintes questões é, na minha opinião, extremamente valiosa, é por isso que me sinto no direito de abordar este tema extremamente triste, de uma forma discreta. Eu respeitosamente espero que as pessoas que realmente sabem das coisas, ou podem substanciá-las com uma visão ou forma de pensar justificada, possam contribuir para esta postagem. Primeiro, vamos voltar um pouco no passado, algumas horas antes. O terrorista, Antônio Cubilo, um fanático político, que na minha humilde opinião, é o maior culpado pelo acidente, ameaça explodir uma bomba no aeroporto de Las Palmas, Gran Canária. Por conta do ataque terrorista, todas as aeronaves foram instruídas a desviar para o aeroporto de Los Rodeos Tenerife. Possuindo uma única pista, e um pátio pequeno para tantas aeronaves, principalmente para o tamanho de um jumbo. Os controladores instruem 2 jatos de grande porte a taxiarem juntos em uma pista de decolagem, sob neblina, o que pode ser potencialmente perigoso. O controlador de tráfego aéreo comete pequenos erros, usando indicativos incorretos. Ele instrui a KLM a fazer uma curva de 180 graus no final da pista, pronta para decolar, e a Panam a pegar a saída C3, o que não aconteceu, pois Grubs perdeu esta saída, mas seu ângulo é apertado para um jumbo. Os pilotos da Panam estavam trabalhando desde meia-noite e também tinham dificuldade para entender o controlador. Este é o erro mais desculpável, mas crucial. 2 mensagens simultâneas na mesma frequência causam um grito alto chamado heteródino na cabine da KLM. Ocupados decolando enquanto o nevoeiro se dissipa e falando holandês entre si, os pilotos da KLM não percebem esta mensagem e seguem em frente. A autorização do ATC fornece aos pilotos a rota após a decolagem, mas dizer decolagem aqui sugere ambas as autorizações. Em 1977, as comunicações informais eram comuns. Mensagens que aumentam a confusão. Às 17h06min e 25 segundos. Da torre, Papa Alpha 1736 informa que a pista está liberada, o que é ambíguo. Papa Alpha também é um indicativo incorreto para o jumbo da Panam. Às 17h06min e 29 segundos, Panam ao controlador. Ok, reportaremos quando estivermos livres. Soa como, ok, reportamos pista livre. É fácil de perceber que os pilotos holandeses acreditavam ter recebido autorização para decolar. Sentado atrás dos pilotos, e menos ocupado, o engenheiro de voo Schroeder ouve melhor e pergunta. Ele não está claro então? Às 17h06min e 36 segundos. A pedido de Van Zanten, ele repete isso, e o capitão, ou possivelmente ambos os pilotos, julgue por si mesmo. Responde, Yavel. Ah, sim, parecem certos disso. A lógica e a probabilidade dizem que ambos os pilotos holandeses acreditavam ter autorização. A tripulação da KLM é responsável apenas pelo último erro. O que importa não é o que ouviram, mas sim no que acreditavam, e o nosso cérebro interpreta as informações preferencialmente. O aeroporto de Los Rodeos, com uma pista de 3.400 metros de extensão, teve frequentes problemas climáticos e um recorde de 7 acidentes entre 1956 e 1972, matando um total de 223 pessoas. A maioria aconteceu em bruma, névoa, nuvens, mas em 1977 eles ainda não tinham dispositivos de radares de superfície. Este foi um erro fatal de omissão. A década de 1970 foi a pior década de todos os tempos em termos de acidentes aéreos. O triste acidente foi o pivô para drásticas mudanças na segurança da aviação. Agora irei relatar, com o máximo cuidado, uma série de fatores que até o momento são desconhecidos, nunca mencionado antes, com base no livro Uigaan,
de Roger Solpat e também muitos anos de pesquisas, em torno dos acontecimentos de 27 de março de 1977 em Los Rodeos, Tenerife. Nunca mencionado antes, mas considero um ponto importantíssimo a ressaltar, que além dos 2 pilotos e o engenheiro de voo, mais 2 funcionários, que chegaram de Las Palmas e outras 2 vozes femininas foram ouvidas no pequeno cockpit da Panam, na hora da decolagem, o que indica que havia um total de 7 pessoas na cabine, mas a identidade das mulheres nunca foi revelada, e foi sempre negada, embora foram ouvidas no CVR. Porque nunca foi mencionado que a Panam estava à espera de 2 pessoas vindas de Gran Canária. Essas 2 pessoas eram os 2 funcionários que estavam no pequeno cockpit, na hora da decolagem. Porque o profundo estresse no cockpit da Panam nunca foi exposto nos documentários, embora ficaram gravadas no CVR. Embora diga-se que havia estresse no cockpit da KLM, a língua holandesa soa bastante desagradável para os estrangeiros, muitas vezes em uma conversa normal, presume-se que os holandeses estão discutindo entre si, por isso pensa-se que o capitão Jacob van Zanten estava estressado. A KLM limitou o horário de trabalho dos pilotos, com punições draconianas por infração. O capitão Van Zanten teria ficado preocupado, mas tinha uma forte defesa de que o atraso foi inevitável. Porque nunca foi mencionado que o Renault Boeing 747 da KLM estava com vazamento de fluido hidráulico, e o reparo demorou cerca de 2 horas. Também nunca foi mencionado antes que após 4 horas de voo e 4 horas de disparo da APU, o Renault já não tinha combustível suficiente para chegar com segurança à Gran Canária, e que o reabastecimento do Renault era imprescindível. E não para economizar tempo em Las Palmas, como é sempre relatado nos documentários. Porque as fitas de áudio do acidente ainda são secretas. Nunca foi explicado o porquê os investigadores só terem tido acesso a 7 minutos de gravação. Por essa razão, muitas coisas ainda não foram esclarecidas e até os dias atuais estão sem respostas. Porque a Panam foi a vilã nos primeiros 3 dias após o desastre? Porque o pessoal do ATC só lembrou depois de 3 dias que o jato da KLM não tinha sintonia? Porque eles não disseram isso imediatamente? Porque nunca foi mencionado que o capitão Vitor Grubbs foi contra as normas da Panam, ao trafegar com uma visibilidade quase zero, em meio a uma neblina densa, o que o obrigava a se arrastar pela pista? Porque ao passar pela C3, Vitor Grubbs não comunicou à torre? Porque a tripulação da Panam foi retirada da ilha, na quarta-feira, após o acidente sem ser interrogada? Porque só foi indicado 2 horas após o acidente que a Espanha não era culpada? Este foi um acidente trágico, uma acumulação de erros e mal-entendidos, que levou ao pior desastre aéreo de todos os tempos. Há inúmeras perguntas sem respostas, e muitas coisas jogadas para debaixo do tapete. Na verdade é um acidente que ninguém viu, mas muitas verdades ainda não vieram à tona. Não há céu sem tempestades, momentos tristes ocorrem, como ocorreu. Em memória das vítimas, esse trabalho busca mostrar que há esclarecimentos, que ainda não vieram à luz e que, tantas vidas perdidas, em um só momento, ainda impressiona. As pessoas não morreram, isso só acontecerá se não forem mais lembradas.